Como tínhamos visto, durante o antigo regime a atividade principal dos Estados europeus continuava a ser a agricultura. Uma agricultura pobre, à base de instrumentos rudimentares que pouco tinham evoluído desde a Idade Média e onde a grande maioria das terras cultiváveis se encontravam nas mãos da nobreza e do clero, originando grandes crises de baixa produção com repercussões nas taxas de mortalidade. Ao mesmo tempo, desenvolveu-se um comércio colonial assente em rotas comerciais. A Rota do Cabo, que ligava a Europa às terras do Oceano Índico por via do Cabo da Boa Esperança, e futuramente a Rota Triangular, assente no tráfico de escravos, que ligava a mesma Europa ao continente africano e à América. Este irá beneficiar alguns meios urbanos, como sobretudo as cidades de Antuérpia, Amsterdão e Londres, mas igualmente outras como Lisboa e Cádiz. Os principais produtos da Europa eram os produtos das suas manufaturas, tais como tecidos, vidros, pólvora e armas, o que por outro lado facultou o grande desenvolvimento desta produção. Esta progressiva imposição do comércio como atividade principal contribuiu para o engrandecimento da burguesia, que de um modo geral dominava os meios de produção em prejuízo da velha nobreza. Com a imposição deste novo modelo económico, onde o capital como principal meio de aquisição e troca de produtos desempenhava um papel cada vez mais importante, chamamos de capitalismo. Capitalismo comercial, sendo o comércio a atividade económica principal. Com este, surgiram também os primeiros bancos, como o de Amsterdão, em 1609, ou o da Inglaterra, em 1694, com o papel de armazenar o capital, facilitar os pagamentos por meio de cheques bancários e regular a inflação da moeda, bem como as primeiras bolsas de valores, tendo sido igualmente a de Londres, em 1571, e a de Amsterdão, em 1602, com o objetivo inicial de vender parcelas nas manufaturas e companhias comerciais, denominadas ações, bem como ainda as suas mercadorias. Neste mundo, vão surgir cada vez mais teorias económicas, defendendo que a riqueza das nações assenta na quantidade de metais preciosos retidos nas suas fronteiras e com o objetivo de regular a sua entrada através do equilíbrio da balança comercial, ou seja, a relação entre as importações e as exportações. São estas as políticas mercantilistas que, embora variando na forma, tinham todas o mesmo objetivo: aumentar o volume das exportações, diminuindo o das importações. De um modo geral, as teorias mercantilistas assentam nos seguintes princípios: fomento da produção industrial, promovendo a autossuficiência do país, bem como a exportação dos produtos manufaturados, a revisão das tarifas alfandegárias, sobrecarregando de impostos os produtos oriundos do estrangeiro, aliviando ao mesmo tempo os produtos nacionais, reorganizar o comércio com mercados externos, sobretudo com as colónias, de modo a encontrar todo o tipo de matérias-primas mais baratas, bem como novos locais de forte procura de bens manufaturados da Europa. De um modo geral, todos os Estados da Europa deste período aplicaram medidas mercantilistas. Todavia, os mais bem-sucedidos foram a França e a Inglaterra, com modelos económicos um tanto distintos. Vejamos então cada um destes casos. Em França, o mercantilismo surgiu às mãos de Jean-Baptiste Colbert, ministro de Luís XIV e um dos mais destacados economistas do século XVII. Preocupado com os excessivos gastos da coroa e da nobreza francesas em produtos de luxo, que na sua grande maioria provinham da Holanda, Colbert praticou uma política de produção nacional, adquirindo meios e técnicos estrangeiros para fabricar os mesmos produtos em França, criando as chamadas manufaturas reais, que não só iriam abastecer a França destes produtos em falta, como lhe dariam a hipótese de os exportar. Da mesma forma, preocupado com a necessidade de matérias-primas, bem como de outros mercados fora da Europa, onde pudesse expor os produtos das suas manufaturas, Colbert seguiu o exemplo iniciado pela Holanda, criando companhias monopolistas de comércio, como a Companhia das Índias Orientais, abertas ao investimento privado, mas controladas pelo Estado, com o objetivo de conquistar territórios ultramarinos, estabelecer feitorias e, consecutivamente, de abrir novas rotas comerciais. Ao mesmo tempo, recorreu também a leis proteccionistas, tais como o incremento das taxas alfandegárias sobre os produtos importados, ou leis que proibiam a compra e a utilização de certos produtos que não fossem produzidos em França. O mercantilismo inglês, por outro lado, marcou-se por uma implementação progressiva. Devido ao facto de ser um território insular, a sua aposta prendeu sobretudo na valorização da sua marinha mercante, a par com o alargamento dos territórios ultramarinos explorados, bem como inovações intensas na exploração agrícola. Como tínhamos visto na terceira aula de expansão marítima europeia, os holandeses dominaram o comércio ultramarino durante toda a primeira metade do século XVII. Para impedir este facto, um conjunto de leis britânicas, promulgadas em geral na República de Cromwell entre 1651 e 1663, os atos de navegação dispunham sobre a intervenção holandesa nos territórios de exploração britânica. Estas impunham que todas as mercadorias chegadas à Inglaterra deveriam ser transportadas por navios britânicos, da mesma forma que só navios britânicos pudessem proceder à exploração colonial. Os atos de navegação foram bem-sucedidos em eliminar a concorrência holandesa, permitindo a expansão da marinha britânica. Todavia, estas foram complementadas por uma expansão territorial, sobretudo na ocupação inglesa de territórios na América do Norte, de onde nasceriam mais tarde os Estados Unidos, e nas Antilhas. À semelhança de outros, foram igualmente criadas companhias de comércio como a Companhia das Índias Orientais. Devido à excessiva procura de novos territórios ultramarinos por parte das potências europeias, os séculos XVII e XVIII marcaram-se por cerradas guerras de conquista e disputa colonial.
Entre 1651 e 1689, três duras guerras opuseram a Inglaterra à Holanda, pondo fim à hegemonia comercial desta última, que se viu obrigada a ceder à Inglaterra as suas colónias americanas, bem como parte das suas possessões no Oriente. Seguidamente, acentuou-se a rivalidade entre ingleses e franceses, que culminará numa outra guerra, a Guerra dos Sete Anos, entre 1756 e 1763, que novamente culminou com a vitória inglesa. Derrotada, a França viu-se obrigada a ceder o Canadá, os vales do Ohio e do Mississippi, bem como ainda a Louisiana, algumas feitorias na Índia e no Senegal. A segunda metade do século XVIII inaugurou-se sob o signo da Inglaterra como grande potência mundial. Há alguns outros acontecimentos, como o aperfeiçoamento das técnicas agrícolas, entre elas a máquina de semear da Jethro Tull e o sistema de emparcelamento, as enclosures, bem como a criação de uma rede de estradas interna, fomentando aquilo que podemos chamar de uma economia à escala nacional, criarão os alicerces de sustento para uma futura revolução industrial com a máquina a vapor.